Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Daniele Santiago, sou terapeuta corporal, taróloga, reikiana e facilitadora de barras de axis e estou aqui novamente com a previsão para o mês de agosto, agora para os taurinos e as taurinas. Nós vamos aqui fazer como a gente faz, né? Eu não embaralho as cartas antes, deixo para embaralhar elas durante aqui o vídeo, né? Então, primeiramente, vamos pedir licença aos guias, mestres e mentores para trazer aí, através da energia da deusa, das divindades femininas, uma orientação para os taurinos e as taurinas neste mês de agosto. Vamos ver o que sai para vocês neste mês de agosto, taurinos e taurinas. Qual deusa se revelará aí para vocês? Uma carta, por favor, espiritualidade. Lembrando, tá, que essa é uma jogada geral. Portanto, se você quer uma coisa mais, uma consulta direcionada, voltada aí para sua vida, tá? É só entrar em contato comigo pelo Instagram mishra.terapias, tá? Nossa, energia muito gostosa, tá? Aí para o mês de agosto para os taurinos e para as taurinas. E agora vamos para o tarô. Peço licença aos guias, mestres e mentores para levar através do tarô as informações para os taurinos e as taurinas para este mês de agosto que se inicia. Como eu havia dito, né, no vídeo de Áries, eu pretendo fazer esses vídeos agora dos signos de forma mais dinâmica, então vão ser vídeos separados de 25 a 30 minutos. Assim fica melhor para vocês, né, poderem assistir. Sem que tome aí muito tempo, porque os últimos vídeos que eu fiz, né, de signos, eu falava pelo menos de 3 signos por vídeo e os vídeos acabavam ficando muito longos, muito pesados também para estar colocando, né, no YouTube. Opa! Podia considerar, mas não. Opa, caiu. Vamos lá. Mais 3, por favor, espiritualidade. Então, como eu estava dizendo, né, então como ficava também muito pesado, né, o vídeo para estar colocando no YouTube, eu achei por bem, tá, fazer nesse formato agora. Dessa forma, fica também melhor até para mim. Mais 2. Bom, enquanto eu vou aqui embaralhando para os taurinos e para as taurinas, e
vendo se caiu, né, mais 2 cartinhas aí para vocês. Eu vou aqui passar alguns recadinhos, tá? E quais são eles? Curte o vídeo, comenta se você puder. Isso ajuda, né, a engajar aqui o nosso canal. Compartilha, isso também ajuda no crescimento do canal. E se inscreva para que você não perca nenhum vídeo. Olha, taurinos, eu acho que encerramos aqui de cartas para vocês, tá? Vou embaralhar mais uma última vez. E se não cair mais nenhuma cartinha, porque são exatamente essas 4 cartinhas, tá? Que a gente precisa para analisar o mês de vocês. Como que vai ser agosto para os taurinos e as taurinas. Tentamos mais uma carta. Mais uma carta, espiritualidade. Para a gente aí fechar a nossa pirâmide para o mês de agosto, para os taurinos e as taurinas. Opa! Opa, opa, opa! Caiu. Vamos lá para uma cartinha de conselho. Uma carta de conselho aí para encerrar e concluir a nossa leitura para o mês de agosto para o signo de Touro. Gratidão. Vamos lá, fundo do deck e vamos lá. Vamos lá, deixa eu só dar um bolinho aqui no meu chazinho de camomila, que tá um frio danado aqui em São Paulo. E vamos lá. A carta que caiu para vocês, tá? Da energia da deusa é Freia. Freia, paixão, tá? Freia é uma deusa aí da mitologia nórdica, né? Como a gente conhece. Mais precisa aí da mitologia dos vikings, tá? Porque nórdica abrange muitos locais ali do norte da Europa. E existem, né, ali naquela área, naquela região, outras mitologias, mas foco aqui que senão eu me perco. Então, Freia é a deusa do amor, da fertilidade e da beleza também dentro aí da mitologia, né? E quando a gente fala de Freia, né, a gente fala sobre os encantos e as belezas que existem na natureza. Ela é uma deusa ligada à natureza. Então, nesse mês aí de agosto, para os taurinos e as taurinas, será muito benéfico, tá, para vocês estarem aí cultivando um comportamento de autocuidado, tá? Não somente de autocuidado, mas também de conexão, tá? Com a natureza, com aquilo que é mais essencial, tá? A nós, como seres humanos. Não somente a questões visuais,
do tipo, como eu posso dizer, dar menos valor a aparências, tá? E dar mais valor ao que é real. Porque quando a gente fala de natureza, de naturalidade, a gente fala de coisa que é real, é concreta, né? Ela não tá ali na superficialidade da questão ou da coisa. Então o Freia aí vem pedindo para você ter mais autocuidado com você. Então, se você tá sentindo uma dorzinha em algum lugar, não deixa até depois, vai no médico. Se você tá passando por alguma questão aí mental, corre atrás de um terapeuta, de um centro, de um local que pode cuidar de você espiritualmente, tá? Isso ajuda bastante. Se você tá aí com alguma questão de autoestima, a mesma coisa, procura investir em literaturas que vão te ajudar a trabalhar essa autoestima. Ao acordar, fazer autoafirmação aí no espelho, tá? Outra coisa também, fertilidade. Então, quando a gente fala de fertilidade, a gente fala do poder de criar, da criação, de procriar, tá? Pode ser, tá, que aí existam alguns taurinos e taurinas que venham a ou começar a pensar a ter filhos, ou a realmente engravidar, tá? Começar aí uma família, como também pode aí chegar até você um animalzinho para você cuidar, tá? Também é um período ótimo para você iniciar projetos que gerem frutos, não somente para você, mas também para o todo. Então, projetos que envolvam você e demais pessoas tendem a frutificar, tá? Por exemplo, trabalhar com atendimento ao público, desenvolver algum projeto em que você traga outras pessoas para fazer ali força de trabalho com você. Então, isso também vai estar bem latente, tá? Nesse mês de agosto para os taurinos e as taurinas. E vamos à frasezinha, tá? Da deusa aí para vocês. Opa. Sinto uma forte conexão com os meus impulsos vitais. Reconheço a voz do meu ventre como a voz da minha alma e me jogo na aventura da vida com paixão. Aí, para os meninos, você substitui o reconheço a voz do meu ventre para a voz do meu coração ou para a minha voz interior, tá? Então, o que ela quer dizer, né? Também aqui nessa frase. Você precisa também reconhecer aquilo que te desperta paixão, tá? Se você tá num trabalho, numa situação que ela é desconfortável para você, que ela não te gera nenhum tipo de prazer, é importante que você reveja isso também, tá? Claro que dentro das suas possibilidades, ok? Não vamos aí dar louca e sair do emprego ou mudar de casa sem ter um plano e um planejamento, ok? Sem estar ali tudo bonitinho para que você não tenha nenhum problema, tá? Mas caso seja possível, reveja, tá? Reveja aí o que você pode fazer com relação a essa situação que não te traz mais prazer e na verdade muitas das vezes te traz até um certo desconforto, para que você possa aí fazer realmente aquilo que
faz você vibrar, né? E quando você vibra na positividade, você atrai normalmente coisas melhores, situações mais favoráveis, tá bom? Então esse é o recadinho aí da deusa Freia para os taurinos e para as taurinas. E vamos aqui ao tarô, tá? Aqui, já vou mostrar para vocês, saiu o As de Ouros, o As de Pentáculos, né? O 10 de Paus, invertido, e o 7 de Copas, tá? Então vamos lá. Você inicia aí, taurino, taurina, o mês muito bem, tá? Aí dentro do seu signo, você tá iniciando o mês muito bem. O As de Pentáculos, o As de Ouros, ele vem falando aí que você tá com uma boa energia para iniciar algo novo na sua vida. Pode ser um relacionamento, pode ser um projeto profissional, pode ser uma casa que você está querendo comprar, ou algum imóvel para onde você quer alocar, ou uma viagem que você quer realizar, enfim. Mas você está com uma energia muito boa para dar início em algo novo, e não somente dar início em algo novo, mas em fazer isso crescer e expandir, isso se tornar algo também rentável aí para quem for no campo do profissional, tá? Do financeiro. A única coisa que você precisa tomar cuidado é com esse 10 de paus, tá? Por quê? Porque existem aí bagagens internas sua, tá? Ou às vezes até situações da quais você já está ciente de que você precisa deixar ir, tá? E você está se apegando a isso. Tome muito cuidado com o apego, taurino e taurina. O apego, ele pode ser um limitante na vida de vocês, tá? Se você não souber quando deixar ir uma situação, uma pessoa ou objetos ao qual você já não utiliza, isso pode se tornar travas, não só energéticas, como travas mentais, como travas materiais, e aí bloquear o seu caminhar, bloquear a sua prosperidade, tá? Então tome muito cuidado durante o mês de agosto para você não ficar apegado a situações que já não estão mais correspondendo com aquilo que você quer viver, com a situação que está se apresentando à sua frente, tá? Porque se você estiver muito apegado a essa situação, você pode não fazer escolhas tão boas assim para você, tá? Porque esse 7 de copas, ele indica que existem certas oportunidades na nossa vida que elas surgem para nos testar, tá? Para testar o quanto nós estamos atentos, o quanto nós estamos observando e, em alguns casos, o quanto você está escapou a palavra aqui, às vezes escapa a palavra, compromissado, isso, o quanto você está compromissado com aquilo que você realmente quer, tá? Toma muito cuidado, tá? Nem tudo que parece ouro é ouro. Às vezes está só banhado, tá? De ouro. Vai existir, tá? Durante esse mês de agosto, várias propostas, mas tenha muita consciência, muito discernimento para que você não escolha a situação errada, tá? A situação que vai te trazer problemas, tá? Aí aqui saiu embaixo, tá? A lua,
arcano maior a lua, 8 de ouros, 8 de pentáculos, tá? E 3 de paus, tá? Então, assim, para algumas pessoas aí, tá? Pegando aqui o as, tá? De ouros, a lua, arcano maior, e o 10 de paus invertido, tá? Para algumas pessoas aí do signo de touro, essa situação que você precisa deixar para trás pode ser algo que já é recorrente da sua linhagem familiar, tá? Pode ser algo aí que você já vem trazendo da sua linhagem familiar, seja de mãe ou de pai. Ou pode também aí, para alguns outros, ser que seja uma questão aí de ensinamentos que você teve quando você era criança, tá? Existem algumas crenças que nossos pais nos passam, não é querendo ver o nosso mal. Muitas vezes eles acham que aquilo que ele está passando pra gente é o melhor, tá? Porque é o que ele soube naquele momento fazer. Só que nem sempre aquilo que é melhor para os nossos pais ou para os pais dos nossos pais é o que é melhor pra gente, tá? Vou dar um exemplo aqui. Minha avó, ela sempre falava pra mim prestar concurso para o governo, que eu ia ter trabalho garantido pro resto da vida. Eu tinha agonia de ouvir ela falar isso. Por quê? Porque na minha mente eu achava, e ainda acho, tá? Meio errado você ter um emprego vitalício. Por quê? Porque as coisas mudam. E muitas vezes quando você está num emprego vitalício, às vezes você se acomoda. E principalmente quando a gente fala no nosso governo, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que acabam se acomodando e não fazem um serviço assim tão bacana quanto deveria, tá? Então, assim, eu sempre tive um certo, né, tipo, aquela coisa com a questão de trabalhar para o governo, porque eu achava que era meio errado mamar na teta do governo. Tá, gente? Nada contra quem é funcionário público, tá? Se você é um bom funcionário público, maravilha, show de bola, continua, que você tá corretíssimo, tá? Mas essa era a minha visão. Então, assim, às vezes, pra minha avó, ela tinha crescido numa época em que ser funcionário do governo era uma ótima coisa. Na minha época já não era tão bacana assim, né? Na minha época já muitas pessoas não queriam mais ser o funcionário, queria ser o patrão, entendeu? Então, assim, é isso que você precisa identificar também aí nesse mês de agosto. Se não existe aí algum padrão familiar que você traz, seja de forma consciente, porque às vezes você até sabe, só que não consegue se desfazer desse padrão comportamental, como pode ser inconsciente, tá? Seria bacana aí você dar uma investigada para você quebrar esse ciclo, tá? E realmente deixar isso para trás e caminhar para uma nova versão tua, ok? E aí, em sequência, pegando aqui, né, do 10 de paus, né, o 8 de pentáculos, o 8 de ouros e o 7 de copas, tá? Então, assim, você fazendo o que você precisa fazer,
que é fechar a porta para situações, crenças, emoções que já não te trazem aí um estado vibracional positivo. Você fazendo tudo isso, você, através desse conhecimento que você vai ter adquirido sobre si e sobre o que você precisa fazer para não repetir as mesmas situações, você faz escolhas melhores, tá? Você faz escolhas mais conscientes, sabendo aonde você está pisando, qual é o próximo passo que você precisa dar, e aí você sai da sua fase de medo, tá? Você sai da sua fase de cautela, de preocupação e começa a ir para o mundo, ir para novos horizontes, tá? Porque aqui com esse 3 de paus, eu vejo aqui, tá? Alguns indo viajar mesmo, realmente indo viajar, tirar um tempo para pensar na vida, para recalcular a rota, digamos assim, mas eu também vejo muitos taurinos e muitas taurinas aí alçando novos voos, tá? Descobrindo novas possibilidades que antes nem sequer cogitava, tá? Eu vejo aí com esse 3 de paus oportunidades de você sair da estagnação, de você sair do tédio, porque aqui no conselho saiu 4 de copas, tá? Então o 4 de copas como conselho, ele vem alertando que, olha, existe uma oportunidade incrível batendo na sua porta, quase dando na tua cara, mas você ainda continua olhando para o passado, você ainda continua chorando as pitangas, você ainda continua chorando pelo leite derramado e não tá percebendo aquele pote de ouro ali do seu lado, entendeu? Então, assim, nesse mês, taurinos e taurinas, vão parar de chorar pelas pitangas, pelo leite derramado. Aconteceu o que tinha que acontecer, aconteceu, pronto, acabou. Não tem como voltar atrás, não tem o que fazer, não adianta ficar pensando, se eu tivesse feito daquele jeito, se não... Não, parou de gastar energia com o esse. Vamos parar, ok, o que eu preciso fazer agora, como eu mudo essa situação, de que forma que eu saio daqui. Se você estiver num ambiente em que você não está mais gostando, seja familiar, seja profissional, seja de relacionamento, tá? Seja círculos de amizade, seja até dentro da sua própria religião, crença, filosofia, enfim, ok? Então, não é hora de pensar no passado, é hora de você pensar no ir daqui para frente. E na parte do fundo do deck, a gente tem aí o nosso maravilhoso arcano da roda da fortuna, tá? Indicando o quê? Final de ciclo, tá? Indicando aí que sim, é hora de você fazer essa roda girar. É hora de você fechar portas e abrir novas portas ou abrir novas janelas, tá? Para que você aí consiga realmente ter um mês de agosto bacana, para que você tenha aí um mês de agosto produtivo para você, material, emocional, mental e espiritualmente, tá bom? Esse foi o recadinho aí do Oráculo da Deusa, do tarô também aí para o seu mês de agosto, taurino e taurina. Espero que tenha gostado do vídeo. Vamos ficando por aqui. Muito axé, muita luz na vida de vocês e que agosto venha aí na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas com muita coisa boa, com muita novidade, com muita oportunidade e com muitas vitórias, ok? E nos vemos em breve. Tchau, tchau, gente!